Muito bem, pessoal, continuando nossa aula, vamos falar aqui um pouco agora sobre identificação dos componentes. Em todo o circuito elétrico, toda instalação, quando você tem dispositivos de comando, manobra ou proteção, você tem que identificá-los de forma que essa manobra seja feita sempre no circuito que é o seu objetivo, para evitar qualquer tipo de confusão. O que significa isso, pessoal? Toda vez que eu falo dispositivo de comando, manobra ou proteção, eu estou falando de chaves que têm a capacidade de interromper o circuito, seccionar ou interromper o circuito. Então, quando você quer, por exemplo, desenergizar uma determinada região ali da instalação, você tem que ter certeza de qual que é o dispositivo que comanda aquela região, aquela parte da instalação. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma parte de um quadro, de um quadro geral de um apartamento. Esse quadro tem ao todo, se eu não me engano, 14 dispositivos de proteção. Então, tem vários circuitos ali dentro da instalação e tudo. Então, é importante que tenha aqui essas identificações embaixo, porque se você for dar uma manutenção, por exemplo, na tomada da cozinha, você tem que saber que é esse disjuntor da direita que faz aquela interrupção daquele circuito. E principalmente no sistema, quanto maior o sistema, mais importante fica essa identificação, porque geralmente aumenta muito a quantidade de dispositivos de comando também. Então, identificação é fundamental, principalmente no quadro, assim, com uma placa, alguma coisa que indique a função de cada um dos dispositivos. Nesses casos de sistemas fotovoltaicos, é uma questão que a gente tem que analisar à parte. Porque, por exemplo, na foto da direita aqui, a gente tem uma string box de uma instalação bem pequena, provavelmente uma usina fotovoltaica que tem apenas uma string. Então, nesse caso, o que tem dentro dessa string box? Tem um DPS, que é para proteger contra a descarga atmosférica, e tem uma chave seccionadora, que é para abrir o circuito e interromper ali a passagem da corrente. A gente sabe, pelas semanas anteriores da nossa própria disciplina, que quando tem uma string só, não é obrigado a ter dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. Por isso que aqui não tem fusível e não tem disjuntor, tem apenas a chave seccionadora que manualmente ali você abre o circuito. Nesse caso, até está escrito chave aqui em cima, mas não necessariamente tem que ter essa identificação, porque está muito claro que só tem uma chave. Então, essa chave vai interromper o único circuito que está ligado nessa string box. Já no caso da esquerda, é uma string box muito maior, que está juntando ali muitas strings em dois cabos, apenas um positivo e um negativo. Eu até já usei de exemplo com vocês essa string box enorme, só que mais uma vez, a gente só tem até dispositivos de proteção, eu acredito que sejam fusíveis, um fusível aqui em cada string, só que dispositivo de manobra mesmo, ou de comando, só tem essa chave seccionadora central. Então, não necessariamente também ela precisaria ter uma identificação, porque só tem ela. Então, fica bem óbvio que ela está seccionando aqui a ligação desse subarranjo fotovoltaico ou com o inversor, ou com a interligação com outro subarranjo, vai depender da configuração desse arranjo total aqui. Certo? Então, tem essa questão que ela é meio relativa. Essa identificação dos componentes de comando e manobra, ela é mais necessária quando se tem a possibilidade de confusão na hora de fazer a manobra. Outro aspecto importante que tem a ver com identificação de componentes é a identificação do cabeamento. Então, ou se faz isso geralmente por cores, aí lembrando da NBR 5410, que lá já vem a definição de que o azul claro tem que ser o neutro, o verde ou o verde e amarelo tem que ser o terra ou o cabo de proteção, e as outras cores podem ser usadas para fase, certo? Com exceção até da amarela, fase e retorno na verdade, mas a amarela geralmente a gente tenta evitar para não ter possibilidade de confundir com o cabo de proteção, mas em teoria ela pode ser usada também. Outra possibilidade para poder fazer identificação de cabos são as anilhas. Então, você pode ver aqui nessa imagem, a gente tem aqui um dispositivo de proteção, isso aqui deve ser um relé térmico ou um contator de algum tipo aí para fazer o comando elétrico de algum motor, alguma máquina. E aqui, cada cabo tem uma identificação. É claro que a identificação em si não é padronizada, vai depender do projetista, e isso tem que estar no projeto, a identificação do cabo também, ele vai seguir. Ele pode indicar, por exemplo, aqui a tensão do cabo, ele pode indicar o que é fase, o que é neutro. Quando o sistema tiver mais de uma fase e a sequência de fases for importante, pode identificar a fase ABC ou 1, 2, 3, então sempre é importante fazer essa identificação também, e é previsto na norma. Falando agora sobre seleção e instalação de linhas elétricas. Esse assunto, pessoal, tem a ver com
escolha de cabo, basicamente. Linha elétrica é o cabeamento do circuito. Então, quando você fala de seleção e instalação, a gente está falando de critérios para você escolher os cabos corretos e também alguns aspectos que têm a ver com a instalação que também são importantes e merecem atenção. Vocês já devem saber pela 5410 que tem critérios para você escolher cabos para sistemas de corrente alternada. Então, tem tabelas de referência, a corrente que um cabo suporta, ela varia de acordo com a quantidade de circuitos, de condutores carregados do circuito, com o tipo de instalação, também a instalação que permite maior dissipação de calor, permite uma tensão, a corrente maior. O tipo de isolação do cabo também varia, se é XLPE ou se é PVC, por exemplo, também varia a corrente que o cabo suporta. Então, a mesma coisa acontece com o cabo fotovoltaico, mas aqui tem alguns detalhes, vamos dizer assim, a mais. Tem a mais e tem a menos também, não é necessariamente mais complexo, mas é porque é uma situação totalmente diferente. Existem algumas preocupações com os cabos de arranjos fotovoltaicos que não são compatíveis com as mesmas preocupações que você tem numa instalação fechada, que é tudo instalado dentro de canaleta, de eletroduto e de leito. Então, quando você vai escolher cabos para arranjos fotovoltaicos, a gente está falando de 4 critérios básicos. Primeiro, o nível de proteção contra a sobrecorrente, né, quando tem essa proteção. Nas semanas anteriores, a gente viu que tem critérios muito objetivos para escolher qual que é a corrente, por exemplo, de um disjuntor que vai no arranjo fotovoltaico. E se é necessário essa proteção também. Nós vimos lá que tem critérios bem definidos para saber é necessário ou não é, e quando é necessário, qual que é a corrente do dispositivo de proteção. Então a gente tem critérios para isso. E aí, quando eu vou escolher um cabo, eu tenho que levar em consideração, esse cabo é protegido ou não é? Por que eu estou falando isso? Porque geralmente você escolhe primeiro essa questão da proteção para depois dimensionar o cabo. Então, se o meu sistema pede um disjuntor, por exemplo, sei lá, de 30 amperes, não faz sentido eu colocar um cabo que suporta só 25 amperes, porque o disjuntor está ali exatamente para proteger o cabo. Então, eu tenho que escolher um cabo que suporte uma corrente maior do que 30 amperes. Bem básico assim. Tem também a capacidade mínima de corrente dos circuitos, né? Tem que ser levado em conta para saber se o cabo suporta essas correntes. A queda de tensão, é sempre importante falar da queda de tensão, porque principalmente no sistema fotovoltaico, você quer gerar energia, quer produzir energia elétrica em grande quantidade, quedas de tensão vão gerar quedas de potência e quedas de energia. Então, tem ali até na norma, nós vamos falar disso depois, na hora de dimensionar cabos, que tem a orientação de você manter até 3% de queda de tensão, no máximo. Mais do que isso é considerado muito prejudicial. E também a potencial corrente de falta, que é o último critério. Porque a gente sabe que os módulos fotovoltaicos, eles são meio que fontes de corrente. E a corrente deles é bem limitada ali, é um limite bem previsível. Então, nos casos de dimensionamento para sistema fotovoltaico, o cabo escolhido tem que suportar a corrente de curto-circuito daquele ponto do circuito. Então, é sempre assim. Num sistema de corrente alternada, isso é impraticável, porque as correntes de curto-circuito podem chegar a milhares de amperes. Então, e tem sempre um dispositivo de proteção para atuar rápido em caso de curto-circuito. Mas como a gente viu que a corrente de curto de um módulo ou de um string é muito próxima à própria corrente do módulo, a gente sabe que os cabos eles têm que suportar a condição de curto-circuito, né? Porque está tão próximo ali que não faz sentido, não tem como você dimensionar um cabo que suporte a corrente nominal, mas não suporte a corrente de curto. E aí, quando você fala de arranjos e subarranjos fotovoltaicos conectados em paralelo, aí sim essa corrente de falta pode ficar consideravelmente grande, e aí sim esse aspecto D aqui que eu coloquei na lista vai ser um ponto especial, porque a gente tem que considerar que pode acontecer um curto-circuito e várias correntes de curto se somarem no mesmo cabo. E aí o condutor sempre tem que suportar a corrente máxima que pode passar por ali, que no caso é a corrente de curto-circuito. Então, você tem que levar em consideração todos esses critérios e utilizar o maior cabo, ou o cabo com a maior seção seção transversal que esses 4 critérios aqui estabelecer. Outra questão importante é que as linhas elétricas de corrente contínua e alternada elas têm que ser separadas. Então, não pode passar, por exemplo, pelo mesmo eletroduto um cabo de corrente alternada e um cabo de corrente contínua. Então, tem especificações, até no caderno didático está um pouco mais claro, que é interessante colocar etiquetas mesmo, plaquinhas nos eletrodutos ou nas sanaletas, indicando qual circuito é de corrente alternada e qual circuito de corrente contínua.
até respeitando uma certa distância entre as placas, para que fique bem claro que não seja possível alguém nem interferir no circuito ou atuar em um circuito sem saber de que tipo de corrente que se trata. E é sempre bom também lembrar que os condutores diferentes, as cores diferentes também são um bom indicativo dessa diferença entre os circuitos, principalmente quando você respeita essas cores no circuito inteiro, né? Porque não faz sentido você usar o condutor vermelho, por exemplo, para corrente contínua e em algum outro ponto do circuito ter um condutor vermelho de corrente alternada. Isso vai causar uma grande confusão. Então eu vou pausar essa aula novamente aqui para poder manter os vídeos sempre com cerca de 10 minutos e a gente continua esse assunto na próxima aula, no próximo vídeo.